Meus irmãos, minhas irmãs, é uma alegria revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos esse estudo, eu gostaria de convidá-los para uma oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de ir abrir a Tua Palavra e poder estudar. Nos ilumine, nos inspire com o Teu Santo Espírito, para que possamos olhar a Tua Palavra através dos anais da história e entender, pela Tua graça, o recado que Tu nos revela e nos dirige através de nossas vidas e do conhecimento da Tua Palavra. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Estamos estudando o livro de Gênesis. Hoje analisaremos a queda. E aqui tem coisa, meus amados irmãos. Pensa o tanto de coisa que tem aqui dentro da revelação do capítulo 3 de Gênesis. O que está escrito no capítulo 3, no verso 15: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá na cabeça e você lhe ferirá no calcanhar. Na realidade, sabemos que isso aqui se trata de um conteúdo, inclusive escatológico, porque aqui não somente está apresentando essa amizade natural entre luz e trevas, entre descendente das trevas e descendentes da luz, lembrando ainda que isso aqui foi dito para todo mundo que estava em trevas. Não tinha ninguém debaixo da luz ali ainda. Mas Deus, em sua onisciência, em seus atributos maravilhosos, divinos, Ele sabia que na descendência de Adão, ele, o próprio Adão, arrependido de tudo o que fez, mas não teria como voltar lá ali para dentro mais, depois do que ele fez, depois do que o casal fez, eles teriam que colher esses resultados agora, dali para fora. Mas ele, Adão, se arrependeria do mal que fez e procuraria andar num caminho reto, dentro das limitações como mortal, que da agora para frente ele andaria e colheria os resultados num planeta completamente amaldiçoado, à exceção do próprio Jardim do Éden. Então, na descendência desse casal, nós sabemos que seria bifurcado as gerações, porque teria a geração dos filhos de Deus e a geração dos filhos dos homens. Em estudos posteriores veremos que na descendência de Caim foi dado sequência aos filhos dos homens, que continuou com a linha de raciocínio da serpente. E na descendência de Sete, o que substituiria Abel, daria sequência à geração dos filhos de Deus, que é essa luz aqui comentada, da qual viria o Messias, que esmagaria a cabeça da serpente. Esmagaria duas vezes. A primeira vez, quando ele pagasse o preço do resgate e ressuscitasse, que ele morreria a morte eterna e ressuscitaria. A segunda e última vez, após o milênio apocalíptico, que será para sempre. Lembrando que o veneno da serpente fica nas presas. Quando amassa a cabeça, cai na corrente sanguínea. A morte é letal. Então, é uma figura de linguagem muito específica, em que o tema requer. Mas não podemos também ignorar que essa serpente, a sua descendência, estaria sempre picando no calcanhar da mulher, ou dos descendentes da mulher. E não foi mole, né? O próprio Messias, quando chegou, foi rejeitado pela sua igreja, pelos membros da sua igreja. Ele foi rejeitado por aqueles que deveriam abraçá-lo. E não foi diferente na história do povo de Deus até o Messias e do Messias para cá, irmãos. Rejeição é a praga que assola lares, igrejas e tudo que vive nesse velho mundo. Esse velho mundo podre de pecado e cheio de ignorância e de maldade. Essas picadas no calcanhar representaria claramente as enormes barreiras
que os membros da luz, aqueles que aceitaram a luz, enfrentariam dificuldades enormes para transpor essas barreiras. Mas sempre conectados com a luz, sempre venceria, porque a vitória é bem clara aqui no próprio contexto. A cabeça da serpente vai ser esmagada. Então, por antecipação, dentro do atributo divino, ele já está perdido. E quem está salvo e continuar conectado com ele, vai continuar salvo. Quem descansou em Cristo está salvo, não tem como se perder mais. E quem está vivo e continuar conectado com ele também está garantido. Porque para isso ele ressuscitou, para isso ele morreu a morte eterna, como Apocalipse 1:5 fala, e ressuscitou dela. Fora ele, então, ninguém no universo morreu morte eterna até hoje. A morte no sentido absoluto. E sono da morte foi uma estratégia adotada por Deus para que todo aquele que fosse lançado abaixo da faixa do conflito pudesse conhecer e ter a chance da salvação. Como e quando? Lembra, lá no início, da palavra de Deus fala que, lá no Apocalipse, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Porque antes da fundação do mundo, como ele vive no reino eterno, no reino absoluto, então, como não tem passado, nem presente, nem futuro, então lá ele já se entregou. E era tão certo como o que aconteceu. Ele foi vitorioso. Então, quando ele se entregou lá, pela palavra de um ser divino, é o mesmo que tem acontecido. O diabo pagou para ver. Ele achava que poderia desanimá-lo. Lá no Getsemane mesmo, ele achou que quase faria com que o Messias desistisse. Mas o Messias, como um ser mortal que ali estava, que havia deixado as vestes divinas no céu, não vacilou, não titubeou. A fé dele fez com que ele rompesse essa barreira e pudesse abrir o caminho para mim e para você também romper. Aí aqueles que morreram em Cristo antes, que não tinha esperança garantida ainda, porque ele não tinha morrido a morte eterna, não tinha pago o preço ainda, e muito menos ressuscitado, então eles estavam lá incertos. Mas quando ele fizesse isso, pagasse o preço, morresse e ressuscitasse da morte eterna, pronto, garantiu para trás e para frente. Para os que viveram antes dele e os que viveriam depois dele. A todos foi garantido a salvação. Lógico. A partir dele, daqueles que quisessem, que se mantessem conectados com a luz. Entende, irmãos? Um outro assunto que nós podemos ver aqui, dentro dessa questão, dessa inimizade, é um DNA seletivo. Dentro da descendência da mulher, é que o Senhor conseguiria manter um DNA seletivo, a que se passasse por Noé, a que se passasse por Abraão, a que se passasse por todos os grandes nomes dos personagens bíblicos da história do nosso planeta. E chegasse então até o Messias com a evidência que chegou até lá. Essa carga genética mortal seria transportada até no sangue de Maria, que alimentaria o corpo humano do Messias, quando ali ele fosse concebido. Olha o quanto isso é sério, irmãos. Ele carregou o peso da nossa história de forma ampla e aberta. Nós estamos falando de quem, irmãos? De um Criador que resolveu se tornar nosso irmão. E é exatamente isso que aconteceu. Elohim, Pai, Filho, Espírito Santo, decidiram essa estratégia extraordinária por amor de mim e de você, de todos nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único da espécie, tá vendo? Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse é o resultado do amor de Deus. Foi para isso que ele veio, nessa estratégia extraordinária, e o grande Elohim trabalhou esse desenrolar de forma a com que eu e você fôssemos alcançados. E todos os membros que pisaram sobre a face desse planeta e que no passado, antes de Cristo, andaram com Deus, alguns ele carregou, como Elias, como Moisés, como Enoque, como os que ressuscitaram com a ressurreição de Cristo, que foi uma grande multidão. Desejado todas as nações, dá detalhes sobre isso, é muito interessante.
que é chamada ali inclusive de primícia dos mortos, que ele já levou, e a primícia dos vivos são 144 mil, que menciona em Apocalipse. São os descendentes de Abraão pela fé, os filhos da fé, né? Ainda que algum legítimo esteja contado dentro, mas é nessa congregação mencionada por Paulo que estará sendo contado esses 144 mil, que guiará a grande multidão no final. No segundo tema, a serpente. Analisando Gênesis capítulo 3, verso 1 e 2, temos alguns detalhes aí muito curiosos, irmãos, que não deve ser ignorado. Esse assunto aqui, mencionado em Gênesis 3, 1 e 2, nós podemos fazer um paralelo com o que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. Irmãos, Paulo está comentando que essa serpente é inteligente, irmãos. Ela falava com inteligência intrépida. E no próprio contexto bíblico nós temos essa convicção. E nós temos a narrativa escrita por Moisés de que ela falava, ela comunicava normalmente. O que nós estamos vendo aqui, meus amados irmãos? Quando Deus criou esse planeta, Ele colocou à disposição comunicativa entre todos os seres que habitavam nesse planeta. Entre todos os seres que habitam nesse planeta. Comunicação normal, inteligência normal, cada qual vivia como cada espécie e pronto. Esse é o plano extraordinário, original da criação. Mas com o pecado, essa comunicação seria cortada. Nós vamos estar comentando agora mesmo. Mas então nós estamos falando aqui de um animal que era considerado o mais inteligente e que estava falando com Eva. Na realidade, nós estamos falando de um animal que através do qual ele conseguiu, numa comunicação paralela com o anjo caído, ele se tornou um adepto das fileiras de Satanás. E sendo ela aqui posicionada como a mais astuta de toda a natureza, ela acabou, queira ou não, representando um reino animal. O que carregou a maldição para o reino animal. Da mesma forma, a forma comunicativa então foi cortada após o pecado, não foi à toa. E esse animal aqui falava naturalmente, como a mula de Balaão mais tarde, lembra? Ela falaria abertamente também, deu até aula de matemática para o camarada. Pois é, então não adianta, meus irmãos, não foi eu que escrevi essas coisas, está na Bíblia. Ignorar isso é bobagem. É ignorância, não tem como fugir disso, está dentro da Bíblia. Então basta Deus quebrar essa maldição aí, o animal fala normal. Eles já tentam se comunicar conosco do jeito que eles dão conta. Qualquer animal, ele tem a forma dele de comunicar, se a gente prestar atenção vai entender o que ele quer. Como eles vão entender o que a gente quer e o que a gente precisa. E nós vamos entender o que eles querem e o que eles precisam. É automático, mesmo da forma com que nós vivemos. Mas num reino puro seria muito diferente. Agora, lá no Apocalipse, no capítulo 12, verso de 7 a 12, esse animal já é representado como forma alegórica. Ou seja, é um dos apelidos que ficou acoplado ao anjo caído. Quando ele enfrentou a batalha no céu, que foi exatamente no capítulo 12, verso de 7 a 9 de Apocalipse, que se posiciona o período em que teria acontecido essa batalha relatada no Apocalipse 12. Ao mencionar a serpente, está posicionando o período, 4.000 anos antes de Cristo. Foi quando nossos primeiros pais saíram do jardim. Aí vem uma série de questões enleiradas. Veja, primeiro, o que era esse jardim? O jardim ocupava a região que hoje nós conhecemos por Oriente Médio. 2.000 quilômetros cada lado. Nós não estamos falando de um jardinzinho de fundo de quintal não, meus irmãos, nem da frente da casa não. 2.000 quilômetros cada lado. Quando esse jardim fosse retirado aqui da terra e levado para o céu, nós vamos ver alguns detalhes sobre isso também, debaixo ficaria o fértil crescente, onde surgiria as primeiras civilizações da descendência de Adão para cá, sobre a face da terra. Aqui em Patriarcas e Profetas, página 29, na página 53 também, fica claro que
que a pena inspirada trabalhou com uma alegoria, fez uma comparação figurativa, como se ela tivesse se tornado uma médium de Satanás, e o Satanás teria falado por ela, mas não. Ela era mais inteligente, ela era o animal mais astuto e inteligente, como está no relato bíblico. Ela falou, respondeu por si, e tanto que ela respondeu por si que a maldição caiu sobre o reino animal, ela representou o reino animal. O homem respondeu pelas suas ações, e toda a terra foi coberta pela maldição. E o jardim, como estaria livre dessa maldição, foi recolhido e levado embora com tudo que tinha dentro. Foi citado aqui alguns textos, como o de Isaías 27, verso 1, tratando do Leviatã também, que comparando ele com essa serpente, esse Leviatã aqui, do texto de Isaías 27, 1, não tem nada a ver diretamente com essa serpente, exceto a questão da alegoria, a mesma alegoria ou apelido que o próprio Satanás recebeu lá no Apocalipse 12, de 7 a 12 também, entende? Leviatã, na realidade, se nós formos lá no livro de Jó, no capítulo 41, verso de 13 a 34, pode estudar o capítulo 41 todinho de Jó, mas do verso 13 ao 34, meus amados irmãos, nós vamos perceber que esse Leviatã, na realidade, que está lá em Jó, ele tem porta no pescoço, ele tem couraça dupla. Irmãos, couraça dupla, couraça, aço duplo, isso só foi acontecer nos escudos, né, da antiguidade, escudos para quem usava espada, lança, etc., os guerreiros, né, para a couraça do peito também, mas em embarcação náutica, como aqui no livro de Jó está se comentando, uma criatura que estaria nos mares, somente na Idade Média foi ter embarcação com couraça dupla, irmãos. Os primeiros encouraçados que surgiram no planeta Terra, falando de Idade Média, irmãos, lá na frente. Está bem perto da gente aqui. E aqui está dizendo que esse indivíduo tinha couraça dupla. Todo o corpo dele era de couraça dupla. E ele tinha porta também no rosto e no pescoço. Outro detalhe, é comentado aqui que ele vê tudo que é do alto também. E no mar, quando ele bate na água, quando ele entra, ele bate abrindo uma vereda luminosa, parecendo uma panela fervente. Ou seja, deixa claro uma ideia de que ele tanto voava como entrava no mar, e ele vê tudo que é do alto, entende? E outra coisa, fala das escamas dele. As escamas dele é comentada aí, o que foi descrito pelo autor que escreveu isso aqui, Moisés no caso, está falando do livro de Jó. Ele entendeu que aquelas escamas, aquela aparente escama desse Leviatã, era tão apertada entre si que nem o ar passava. Está escrito aí. Tudo isso que eu estou falando está escrito. Leia Jó 41, você vai ver. Nós estamos falando aqui de um sistema de transporte que tanto voava quanto entrava no mar. Então esse Leviatã aqui, sim, esse Leviatã subentende-se aqui pelo contexto de Isaías 27, 1, que ele será destruído, sim, por se tratar de Satanás, que tem algo do gênero. Porque lá no Apocalipse 12, de 7 a 9, olha o que diz lá. Houve batalha no céu. Miguel, que é Jesus na época do Antigo Testamento, né, conhecido, Arcanjo Miguel, príncipe filho do Altíssimo. Quem é como nosso Deus? Significado do nome, né? Fica claro que arcanjo só tem um no universo, Miguel. E que aqui, quando veio, se tornou Jesus Cristo. Então, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente Satanás, foi lançado na terra, os seus anjos foi lançado com ele. Ouvi, pois, uma grande voz no céu que dizia, chegada está a salvação, a força e o reino do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos foi derrubado, no qual os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos vós aos céus que neles habitais. Ficou livre do diabo, né? Mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ei, irmão, é muito claro, os caras foram lançados de malicuia de lá para cá. Então eles trouxeram Leviatã, trouxeram querubim, o que eles tinham eles trouxeram.
entendeu? E foi uma batalha. Nós não estamos falando aqui de debate bíblico, não. Foi bala mesmo. Lá o negócio comeu fogo para lá. Não sei se foi bala, se foi raio, o que foi, mas que morreu gente. E aí os cachorros desses jogados aí para tudo quanto é canto, a turma acha. Nossa, que não sei quantos milhões de anos. Mas claro, nós estamos falando de gente que viveu na eternidade, foi expulso dela. Como os nossos primeiros pais também viviam na eternidade. E foram expulsos dela, passaram para baixo da faixa do conflito. O jardim foi recolhido. Outros pecaram antes de Adão, outros descendentes, nós vamos ver aqui que sim. Porque culturas surgiram, que existem evidências arqueológicas de culturas como os Jomons, por exemplo, há 10 mil anos antes de Cristo. Então, 6 mil anos antes dos nossos primeiros pais pecar, já tinha evidência da existência dos Jomons sobre a face da Terra. Existem evidências arquivadas. Entende, irmão? Esses indivíduos foram os que pecaram antes dos nossos primeiros pais. Como eles eram um casal líder, o jardim do Éden ficou intacto. Ficou acima da faixa do conflito. Mas os que foram pecando foram saindo. Qual foi a grande questão que a serpente apresentou para fazer nossos primeiros pais pecar? Especialmente Eva, e ela levou da mesma forma para o seu marido. Monismo. O que é monismo? É a crença de que nós podemos nos tornar deuses. Veja que a gente olha esse pecado do casal e parece que não é nada, né? Não consegue ver, porque sabemos que 1 João 3,4 fala que pecado é a transgressão da lei de Deus. E eles pecaram, foram expulsos do jardim porque pecaram. Mas como pecar comendo do fruto proibido? Tá. Então, em primeiro lugar, não terás outros deuses diante de mim. Se o fruto era de um Deus, o que é que uma criatura queria adquirir um fruto de um Criador? Que falou que tudo é para vocês comer. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas esse é meu. E bem de frente, por ironia do destino, tinha um que protelava a vida dessas criaturas, que é a árvore da vida. E por ironia do destino de novo, né? Foram expulsos do jardim e justamente essa árvore da vida, foi fechado o caminho, o jardim foi protegido por querubins com campo de força, né? Com espada revolvente, inflamada, para que ninguém tivesse acesso, como ser caído, à árvore da vida e comesse e vivesse em pecado eternamente. É o que está relatado aí no próprio texto sagrado do capítulo 3 de Gênesis. Então, o monismo já transgride o primeiro mandamento da lei de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Desonrar pai e mãe, também foi quebrado aqui. Não matarás, porque eles entrando no princípio da morte, teriam a descendência de mortais também. E eles viviam como raça pura no jardim do Éden. E não cobiçar. Veja quantos mandamentos quebrados de cara por um ser que era puro. Tanto a serpente, como Eva e como Adão. Porque a questão toda que ela apresentou, não, ela usou a Bíblia. Aqui no terceiro tema, o fruto proibido, nós podemos notar que ela usou a Bíblia, usou a palavra de Deus, como sempre ele tem feito. As pessoas no mundo religioso, em todas as religiões do mundo, está cheio de gente que quer pegar a Bíblia e usar a Bíblia para o seu proveito próprio, para benefício próprio, para tirar vantagem sobre as pessoas. Entende, irmãos? E não para buscar o sustento para a fé na palavra de Deus, porque a verdade liberta e a mentira deixa preso. No capítulo 3, do verso 1 ao 6, a gente vê essa abertura clara no diálogo que a serpente teve com Eva, convenceu ela exatamente do monismo. Não, seus olhos vão ser abertos, realmente Deus falou isso e tal, mas não, mas a questão aí não é essa. Ele colocou em xeque a palavra de Deus. Ao mesmo tempo mostrou ter conhecimento da palavra de Deus, a serpente, mas ela colocou em xeque, não, porque vocês vão ser como Deus. Seus olhos serão abertos. E realmente, né, abriu para ver uma tranqueira de escuridão que é um pesadelo que até hoje nós vivemos, né, meus irmãos? Cada um paga pelas suas escolhas, mas nós nascemos debaixo dessa geração, abaixo da faixa do conflito. Imediatamente eles foram lançados para fora. Um outro texto interessante da gente colocar junto com isso aqui é o de João 8,44. Ali o Evangelho de João está falando de um pecado que entrou no princípio, mas não é o pecado do casal aqui. Ele está falando de um pecado que arrastou antes
do pecado do casal. Antes, inclusive, dos 7 dias que deu forma a esse planeta e trouxe o casal para cá para viver num reino eterno que eles viveram. Muito antes. Então, o que que acontece? Deixando claro aqui que o diabo era homicida e mentiroso desde o princípio. Aqui no jardim, dentro do jardim, não aconteceu nenhum ato de homicídio. O primeiro ato de homicídio que nós fomos conhecer no nosso planeta foi depois que eles foram expulsos do planeta, quando Caim matou Abel. Mas o que João 8,44 está falando, de homicídios que já vinham arrastando muito antes de ser dado forma a esse planeta aqui. Foi naquele princípio de Gênesis 1, 1 e 2. Já vinha acontecendo isso na história do universo. Então, quando os nossos primeiros pais foram colocados aqui no jardim, foi há bilhões de anos atrás, eles viveram na eternidade, porque eles viveram acima da faixa do conflito, mas depois foram expulsos. Depois que eles deixaram de se tornar, então, raça pura e se tornaram raça caída, eles passaram a viver abaixo da faixa do conflito. E isso aconteceu há 4.000 anos antes de Cristo, aproximadamente. Só que, como eu citei, a civilização dos Jomons, entre outras, que surgiram antes desse casal ter pecado, não há confronto nenhum nisso. Porque o casal, Adão e Eva, eram os líderes desse planeta. Então, a partir do momento que houve pecado na descendência deles, como que nós temos prova disso? Gênesis 3:20, dentro da história da queda. Quando o homem resolve chamar a mulher de Eva, que até então ela era chamada de varoa e ele era chamada de varão, quando ela recebe o nome então de Eva, aí em Gênesis 3:20 está dizendo exatamente que a justificativa do nome dela é porque ela era mãe de todos os seres viventes da terra. Ora, Eva não era mãe de macaco, nem de leão, nem de cachorro, nem de cavalo, nem de nada. Ela era mãe de gente. E foi eu que escrevi? Não adianta vir encrencar comigo não, tá aí na Bíblia. Ela era a mãe de todos os seres. E Caim tinha nascido, Abel tinha nascido. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção, minha irmã. Não tinham nascido ainda. Eles nasceriam fora do jardim. Nasceria sem acesso a esse jardim. E antes do dilúvio, esse jardim a qualquer momento seria recolhido e levado embora. Quer dizer, por que ele foi recolhido e levado embora? Lá no Apocalipse a gente vê ele com 2 árvores. Um de cada lado do rio. Não é o que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, de 1 a 5? Exatamente isso que está escrito lá. As copas das árvores topam por cima do rio. Fundiu o jardim de Deus com o jardim da terra, está lá. E é lá que Cristo falou que ia montar uma cidade para nós, moradas para nós. Porque nós estaremos voltando para a nossa casa. A nossa raça vai voltar para lá. A descendência de Adão que conectou com a luz vai voltar para lá. Então, o que Gênesis 3:20 está falando é que outras pessoas sim pecaram. E por isso, no ato em que pecou, todos caíram na tese do bloqueio da mente. Então, como o primeiro a cair foi Lúcifer, ele não evoluiu na inteligência não. Ele não continuou com a inteligência que ele tinha. Foi bloqueado. Só eu diria que quando Lúcifer pecou, como ele ficaria vivo, ele o único ser a ficar vivo, ele foi mantido. Ele preservou a inteligência que ele tinha, contudo, que há milhões e bilhões e bilhões de anos ele veio se evoluindo. Ele foi mantido vivo, sim, para acompanhar o estrago que ele aprontou. Foi o único ser que, dentro do contexto teológico que a gente estuda todo, deixa entender que ele foi mantido vivo. Outros não teriam a mesma sorte, mas ele pelo menos foi mantido vivo e manter a geração das trevas, que ele foi chamado pelo próprio Cristo como príncipe das trevas desse mundo. Entende, irmãos? E não só daqui, mas de qualquer reino que ele tenha contaminado e que andou seguindo por ele. Ele evoluiu de forma tremenda. Quando aqui houve o pecado do casal, ele já estava com todo esse tipo de tecnologia avançada e tudo mais. Como raça pura, porque ele deixou de ser raça pura. Automaticamente a sua memória já entrou em defasagem. Mas ele ficou com acesso a tudo que ele já tinha desenvolvido até ali. Mas outros seres que vieram pecando, a partir dele, por providência divina, foram excluídos dessa linha de estabilidade de conhecimento. É claro, se saiu da luz e foi para as trevas, não é a mesma coisa mais. Deus é que criou todo mundo. Lúcifer Deus criou. Satanás foi ele que criou. O diabo foi ele que criou.
Satanás quer dizer adversário, e diabo quer dizer opositor. Então o próprio Lúcifer criou esses personagens. O próprio Lúcifer se desenvolveu a ponto de receber esses outros nomes, esses outros apelidos, pelo seu próprio comportamento. Então Deus não criou Satanás, Deus não criou o diabo. Deus criou Lúcifer. E ele foi recebendo esses qualificativos e acoplou mais um quando conseguiu fazer os nossos primeiros pais cair. E tanto que quando o casal caiu por livre e espontânea vontade, monismo. Eles não tinham dúvida. A partir do momento que o homem viu que a mulher tinha comido e estava viva, ele nem discutiu, ela também não discutiu. Mas ela tinha o fruto sobrando para ele. Ele pegou e comeu, não teve questionamento, não teve blá blá blá. Ele simplesmente sabia do que estava ocorrendo. Ele sabia do que estava gerando, o que estava acontecendo, o que estava circulando. Ele já sabia que não podia comer. E quando ele viu Eva comendo e estava viva, ele não questionou, ele simplesmente pegou e comeu. E foi junto. Então tem um monte de historinha que sai por aí que não tem nada a ver. Ele de forma espontânea. E no momento em que ele comeu, aí fechou o ciclo dos dois, né? Pronto. A mais de 200 km por hora e furou os 4 pneus de uma vez. Pensa que piseiro que virou. A roupa de glória que eles tinham sumiu. E quem é que carregou essa roupa, será? É muita coincidência, não é não? Apocalipse 12, de 7 a 12, dizer que desencadeou uma batalha no céu. Alguém pleiteando o domínio do planeta por causa da queda do casal líder, ele queria substituir por usurpação o casal. E mais tarde foi dito por Cristo que ele era o príncipe das trevas desse mundo, né? Príncipe das trevas. Ele estava com domínio de trevas sobre o planeta Terra. No livro de Jó, no capítulo 1, no capítulo 2, mostra ele indo no céu, irmãos. Deus tentando recuperar esse indivíduo, essa criatura. Ele não era para pisar lá mais nunca e Deus deixou ele ir. E, no entanto, as oportunidades que foram estendidas a ele, pelo menos das que conhecemos na Bíblia, todas perdidas. Não teve futuro algum. Entende? Não adiantou nada. Acabou que, lá no capítulo 12 do Evangelho de João, quando Deus fala com o filho dele ali na frente dos gregos e de Jesus e todo mundo ali ouvindo, Jesus falou, essa voz que veio falar comigo não foi por causa de mim, foi por causa de vocês. E ela acabou de me dizer que esse príncipe das trevas deste mundo foi julgado e já está condenado. Está sendo expulso desse mundo. Não é à toa que lá em Apocalipse capítulo 20, de 1 a 3, a gente percebe que quando o anjo chega para pegar ele, pega ele, não é aqui no planeta Terra, é no abismo. Abismo, né? Ele está em algum planeta aqui do espaço sideral aí chamado de abismo. O mesmo abismo lá de Gênesis 1, 1 e 2. Ele não está no planeta Terra mais. As potestades da maldade, os seus anjos, etc., está aí, rolando, fazendo piseiro para lá e para cá. Mas ele, pela atitude dele, com relação a Cristo e o Calvário, que é o contexto do capítulo 12 do Evangelho de João, ele foi expulso desse planeta. Ele só vai ter acesso a esse planeta aqui, quando o povo de Deus for recolhido por Cristo, agora na sua segunda vida, e levado para o céu. Aí, evidentemente, ele vai tentar reconstruir o planeta, aos moldes dele, sabendo ele, pela palavra de Deus, que os ímpios também vai ser ressuscitados. Ele vai mentir para eles que ele é que ressuscitou. Você conhece a história toda, está escrito na Bíblia, entendeu? E aí eles vão ter aquele pouco de tempo, que o capítulo 20, verso 3, a última parte do verso fala, que depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo. E lá do verso 7 até o verso 10 mostra que ele, sendo solto da sua prisão, volta a engasar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, expansão e extensão, né? Cujo número é como a areia do mar para eles congregar na batalha. Então, mas quando ele cercar a cidade, que vai estar descendo, então depois desse pouco de tempo, vai chover fogo e enxofre do céu e passar a régua na história do grande conflito para sempre. Elohim estará morando aqui conosco para todo sempre no nosso planeta. Aqui será o centro da vida e do todo o universo. Entende, irmãos? Mas quando o casal pecou, de imediatamente a sensação que foi, como nós vimos no quarto tema, escondendo-se de Deus, aí o que nós temos no capítulo 3, versos de 7 a 13, foi essa sensação. Teve que esconder porque eles não tiveram outra condição, que ele sabia que Deus viria pessoalmente conversar com eles. E eles não teriam como encará-lo, estando nus, abertamente nus como estavam.
e pegaram folhas de figueira correndo e já tamparam para poder conversar com Deus. E o desenrolar todo, vocês sabem. Deus peça pela serpente, passa pela mulher, vai para o homem e termina no planeta Terra. Uma série de juízos caídos sobre todos os envolvidos na questão da contaminação do Jardim do Éden, que foi o caso da serpente e do casal. Todos expulsos, foram colocados para fora, mas ali dentro foi preservado tudo que é puro, porque está acima da faixa do conflito, mas teve que ser levado para cima de fato, para o terceiro céu. Deixar aqui só o que é debaixo realmente da faixa do conflito, junto com outras regiões também, que seguramente estão envolvidas aí nessa questão do conflito, porque nós sabemos que começou foi no céu. Então houve um arrastão intergaláctico, interplanetário, envolvendo essa questão, essa história do grande conflito entre o bem e o mal. E quando a gente olha para Gênesis 3:20, é o texto que nós conseguimos conciliar Hebreus capítulo 7, quando fala sobre Melquisedeque. É uma raça pura que não pecou. Seguramente, ele sendo sacerdote, ele ocupou a posição de Adão lá dentro, segurando a onda enquanto o jardim ficou aqui. E quando saiu, nós vimos ele lá no Gênesis, falando com Abraão, já depois do dilúvio. Então esse indivíduo seguramente trabalhou essa área espiritual com Noé e com todos os outros que descenderam de Adão. Ele seguramente trabalhou com a descendência de Adão, sendo um instrumento na mão de Deus. E ele não formou genealogia com raça caída, formou genealogia, evidentemente, com raça pura. E ele passou pela descendência de Adão, Sete, Noé, Sem, e aparece o registro dele ali, conversando com Abraão e preparando Abraão. Entende, irmãos? Depois lá no Salmo de Davi também, a gente vê Davi fazendo comentários sobre ele de novo. E Paulo, lá no livro de Hebreus também, fala incansavelmente sobre ele também. Então esse indivíduo é uma raça pura que ficou. Mas nós vimos que Gênesis capítulo 6, versículo de 1 até o 4, nós podemos ver que tinha 3 grupos de seres humanos ali naquele contexto. Filhos de Deus, filhos dos homens e nefilins. 3 grupos. E esses nefilins que está falando ali eram os valentes da antiguidade, homens de renome. Não é crítica não, irmão. Está falando de gente grande, de gente boa. Que dentre eles tinham gente boa demais. É o que está escrito. Os filhos de Deus viram que os filhos dos homens eram formosos e tomaram para si mulheres de todas as que encontraram. Mas tinha também os nefilins. Ou seja, esses nefilins, irmãos, é exatamente a civilização que pecou antes de Adão e formou geração aqui sobre a face da terra, que dentre eles teve gente boa. Esse grupo, essa descendência, puramente são os responsáveis pelas construções da complexo se quiser. Dentre outros, que não tem nenhum arquiteto e nem engenheiro até hoje na face da terra que consiga fazer algo do gênero. Veja, uma coisa que foi construída antes do dilúvio, suportou o dilúvio, não foi destruído pelo dilúvio, que o dilúvio aconteceu há 350 a.C. E era pelo menos 200, 300 anos antes disso, foi quando surgiu a construção do complexo se quiser. Entende, irmãos? Então, só seres com uma inteligência muito avançada, aí no caso, pelo relato bíblico, nos deixa o gancho, esses nefilins, que eram os homens de renome da antiguidade. Pensa que a antiguidade que era essa, irmãos? Nós estamos falando aqui de pouco mais de 1500, 1700 anos depois da queda de Adão. E que antiguidade então teria para trás, com um prazinho tão pequeno desse? Que esse tal nefilim estava ali. Olha se não fica fácil a gente encaixar também o período da era dos dinossauros. Há 65 milhões de anos atrás, um asteroide teria batido ali no Yucatán, na altura das proximidades do México, abrindo uma cratera no planeta Terra com mais de 200 quilômetros de diâmetro. E foi a partir desse período que, por ironia do destino, começou o processo de glaciação no planeta Terra. Mas esse momento, quando aconteceu isso, irmão, seguramente, não dá para ver de outra forma, que foi o momento em que seguramente esses descendentes que pecaram e já vinham formando civilizações fora, receberam, evidentemente, esse impacto. Por quê?
E por que não atingiu o Jardim do Éden? Porque lá tinha um casal que mantinha, em nome de Deus, o jardim como raça pura. E todos que pecaram iam saindo. Então, quando que começou isso? Não podemos aqui afirmar nada, mas é muita coincidência, né? Essa história do asteroide que bateu há 65 milhões de anos ali e abriu um processo de glaciação sobre o planeta Terra, uma sequência de glaciação aconteceria na nossa história. Quando Adão pecou, já tinha acontecido várias. A última tinha sido aproximadamente há 4, 5 mil anos antes dele pecar. E a próxima está logo aí à frente. Nós estamos dentro do 7º milênio. Dentro de mais 2.000 anos, estaria acontecendo a próxima glaciação aqui. Se a última aconteceu há pouco mais de 8.000 anos atrás, a próxima está nos próximos menos de 2.000 anos estaria acontecendo. Mas o que nós temos que lembrar aí é que Romanos capítulo 8, verso 22 e 23, fala que aonde entra o pecado, entra a dor de parto da natureza. Passou a entender? O asteroide que bateu, dor de parto da natureza que Deus criou em qualquer parte do universo. Então não é só aqui na Terra não, lá fora também. Por isso que o asteroide bateu naquilo que Deus criou, entende? Não atingiu Adão, não atingiu o Jardim do Éden, mas fora já tinha problema. Já estava acontecendo o problema, caía a prova do asteroide. Não tem como correr disso aí. Está escrito, está registrado. O fato, irmãos, é que o jardim foi mantido em pureza absoluta. A partir do momento que pecou, foi expulso. O casal. Quem pecou antes foi expulso antes. E formou civilizações, etc. Normal. Então, Adão e Eva, quando foram expulsos, começou, a partir de Caim e Abel, uma nova geração de filhos de homens e filhos de Deus. Sete, que substituiu a Abel, começaria essa descendência. A natureza de Caim manteria essa prerrogativa de esconder-se de Deus. Foi o que ele disse para Deus. Eu vou fugir da sua face. O senhor está na região do Oriente, então eu vou para o Ocidente. É mais ou menos por aí. Ele queria estar longe de Deus, fugir de Deus. Geração das trevas. Enquanto que a geração dos filhos de Deus manteria essa iluminação, porque quando, antes de acontecer o dilúvio, o próprio Noé demonstraria essa característica de não andar nas trevas, mas andar na luz. Quinto tema, o destino da serpente. Vamos analisar Gênesis 3,15, como eu disse na abertura, um conteúdo escatológico. Ele passou por acontecimentos e ainda tem o final de todos, que é quando a cidade santa descer, que eles cercaram a cidade, e aí a pisada vai ser final, e fatal e letal. Morte absoluta, no seu sentido único. Todos que morreram até hoje, em qualquer reino que houve pecado, é sono da morte. É tudo que tem abaixo da faixa do conflito. Sono da morte. O sono da morte é justamente para poder trabalhar o DNA desses seres caídos a ponto de ter condição em todas as épocas dessa história de início, meio e fim, de ter seres selecionados para fazer parte do retorno ou da inclusão do plano da redenção. Porque os que não têm condição de ser incluídos nessa redenção serão descartados. E para isso Deus promoveu a história da luz. Para Ele que está no reino absoluto, o tempo todo é luz e vida. E Ele diz que nós estamos nesse mundo, mas nós estamos conectados com Ele. Quando conectados com Ele, nos tornamos peregrinos nesse mundo. E onde Ele disse, vocês já não são mais desse mundo, assim como eu não sou. Mas antes de perseguir vocês, eles perseguiram a mim. Então Ele avisou que nós vamos passar por dificuldade, vamos passar por perseguições, mas Ele é conosco e nós venceremos. Como os nossos antepassados venceram em todas as perseguições que aconteceram contra os filhos da luz. O casal, ao ser expulso, passou a se tornar mutante, convivendo com a natureza mutante e que não tinha mais comunicação aberta entre os seres criados. Até línguas e dialetos também se estenderiam em mudanças dentro de algum tempo, como registrado no livro de Gênesis também, por ocasião da Torre de Babel. Então foram muitas mudanças que aconteceram e aconteceriam na história do grande conflito aqui no nosso planeta. E que com certeza não foi diferente de nenhum outro lugar que tivesse acontecido tal coisa. O que Paulo comenta aqui
no capítulo 16 de Romanos, no verso 20, irmãos, que o Deus de paz, ele já esgará a serpente debaixo dos nossos pés, irmão. Quer dizer, ela fica ali perturbando, batendo no calcanhar, picando no calcanhar da gente, mas é lá mesmo que ela vai ser esmagada, assim que Jesus voltar. Ah, mas como será? Não só na volta dele agora, como depois da descida da cidade santa. Lá em Hebreus capítulo 2, verso 14, o que é comentado lá, o poder da morte, que aqui se refere ali, que será desativado o diabo, que tem o poder da morte, mas na realidade é porque ele puxou a fila daqueles que estariam perdidos para sempre, na morte eterna, né? Porque as pessoas que se desconectam com Deus, viram as costas para Deus, está morto, condenado eternamente. Agora a morte de Cristo garantiu a salvação, estabeleceu o pagamento daqueles que caíram antes dele. E foi garantido. Então ele perdeu automaticamente esse poder de manter as pessoas perdidas, as que estão, de um modo genérico, né, debaixo da graça. Mas assim, é mantido a linha de raciocínio teológico de que aqueles que continuam andando nas trevas está tão condenado quanto ele à morte eterna. Não é só o sono da morte. É isso que Paulo está dizendo aqui no livro de Hebreus, no capítulo 2, verso 14. A morte de Cristo e a ressurreição dele é que faria toda a diferença, porque ele morreria a morte eterna e ressuscitaria dela. E com a morte eterna ele pagaria o preço do pecado. Sem sangue não há remissão de pecados. Aqui está toda a questão. No sexto tema, destino humano. Gênesis 3, 15 a 24. Bom, começando aqui em Gênesis 3,15, já volta lá naquele princípio da abertura da lição, aonde a linhagem dos filhos de Deus seria a linhagem da semente resgatada até o Messias, como já comentamos anteriormente. Ele carregaria o peso, essa genética toda, ele carregaria nas suas veias para poder vencer o pecado daquela descendência todinha, e quando ele morresse a morte eterna, ele pudesse pagar com segurança tudo o que ele foi tentado a fazer e nunca fez. Ele seria tentado em tudo, mas nunca pecou em nada. Essa foi a garantia da vitória dele. Com a sua ressurreição, ele levantaria o estandarte da vitória por todos nós, por todos os seres que caíram um dia e que arrependeram e descansaram no Senhor, cientes e crentes no amor de Deus. E o mais bonito de tudo isso, que nós temos aqui na história da palavra de Deus, é que essa linhagem dessa semente, elas passariam a ser estabelecidas e incorporadas pela fé, como Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó teve 12 filhos, né, com as suas esposas e concubinas, formaram as 12 tribos de Israel, e é ali dessas 12 tribos, uma delas, a tribo de Judá, deu origem ao Messias. Não foi na tribo de Levi, que era a tribo de sacerdotes, mas foi a tribo de Judá, que nelas surgiu justamente Salomão, Davi, esses personagens, né? Muito antes ainda, a própria Raabe, ela foi adotada dentro dessa tribo também. Muito interessante, né? Muito curioso isso aí. E lá na frente surge o Messias, que foi tentado em tudo e não pecou em nada. E quando então ele confirma através da sua palavra, Paulo fala isso e outros também comentaram, que nós seríamos descendentes pela fé, filhos de Abraão pela fé. Paulo se consagrou com essa mensagem, sem sombra de dúvida. O sétimo tema, abuso tem preço. Irmãos, eu queria citar um trecho aqui de Testemunho para a Igreja, volume 3, página 402, e tem também alguma coisa lá na 484. Veja bem aqui o que está escrito. Ao criar Eva, Deus pretendia que ela não fosse nem inferior e nem superior ao homem, mas em todas as coisas lhe fosse igual. O santo casal não deveria ter nenhum interesse independente um do outro, e no entanto, cada um possuía individualidade de pensamento e de ação. Depois do pecado de Eva, porém, tendo ela sido a primeira na transgressão, o Senhor lhe disse que Adão teria domínio sobre ela. Só que, um pouco mais adiante, diz: o homem tem abusado em muitos aspectos da superioridade que Deus lhe deu, exercendo poder arbitrário. A sabedoria infinita idealizou o plano da redenção pelo qual a humanidade tem
pelo qual a humanidade tem, segundo o tempo de graça, mediante outra prova. Irmãos, é verdade que na história da própria Bíblia Sagrada, o machismo se estabeleceu abusando abertamente do sexo frágil da mulher, abusando do sexo feminino. Toda a história do relato dos tempos bíblicos, e até hoje mudou, e muitas culturas ainda continua tão bruto quanto o tratamento para com o sexo feminino, que infelizmente ficou claramente registrado em todas as culturas a história de abuso contra a mulher. E por causa disso, houve bifurcações, e tem havido bifurcações culturais, não só com machistas, como já sempre existiu, mas com feministas também, dentre outros segmentos que têm cometido verdadeiras aberrações contrárias às orientações da palavra de Deus, que nos leva a entender tudo e todos através do amor incondicional, o amor ágape. E toda forma de abuso tem preço. Sempre teve e sempre terá. Ter consciência de que nós diante de Deus não somos nada, não passamos de trapo de imundícia, isso é que nos faz nos tornar quem somos diante de Deus e diante dos homens. Ter consciência que nós só somos alguma coisa, só somos alguém com Cristo em nós. Sem Cristo não somos nada, não somos ninguém. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por nos abraçar com a Tua palavra. Muito obrigado por nos abraçar com o Teu eterno e santo amor, Senhor. Obrigado por nos orientar nas sendas do viver cristão. Santifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Capacita-nos, Senhor, a andar com retidão e fazer a Tua vontade, e sermos úteis na Tua causa para a conclusão da missão que Tu tem confiado a cada um de nós. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Seja Deus igual.